Trabalho da disciplina de compiladores da UFAL Campus Arapiraca. É a equipe responsável pela otimização de código. Equipe: Adriano Alves, Carlos Macedo, Matheus Barbosa e Pedro Bandeira. À medida que cada um dos membros forem se apresentando, a foto deles irão aparecer no canto superior direito da tela. A apresentação está dividida em duas partes, uma parte prática e uma parte teórica. Escolhemos que a parte prática será apresentada primeiro por deixar a aprendizagem mais fácil, pois os conceitos são um pouco complexos de se absorver, e quando o aluno tiver contato com os conceitos um pouco mais formais, irá lembrar do como é feita a questão e irá associando. Assumimos que quem está assistindo esse vídeo já tem completo domínio sobre a estrutura de um compilador. Apenas para mostrar, aqui está a estrutura de um compilador, onde ele recebe um programa fonte, que pode ser em C++ ou em Java, por exemplo, passa pelo analisador léxico, sintático, semântico, o gerador de um código intermediário e a otimização do código, para depois gerar o código objeto e, por fim, ter o programa em objeto. Existem duas formas de otimizar um código: otimizar o código intermediário, que é essa parte aqui, e otimizar o código pelo código em objeto. A parte que eu irei falar agora é dessa parte, que otimiza o código intermediário. Apenas dá para otimizar o código nos blocos básicos. O que são blocos básicos? São blocos que não existe nenhum tipo de desvio ou de laço. Desvio, nenhum if, switch, por exemplo. Blocos são como esse estilo daqui. F igual A mais B é um bloco. O F, o cout e o A igual a B. Esse todo bloco gigante forma um bloco básico. Um bloco desse tipo que pega um laço não pode ser considerado um bloco laço. A otimização de código intermediário, falando em uma linguagem bem simples, basicamente quer diminuir a quantidade de instruções que a máquina roda. Em suma, é diminuir a quantidade de linhas escritas. Tomando como exemplo um bloco básico nesse estilo aqui. Deixa eu apagar este código. Um bloco básico do tipo x igual a mais b vezes a menos b. Este é um exemplo retirado do livro de implementação de linguagens de programação, compiladores. Nele é apenas explicado, ele apenas mostra a causa e a consequência de o que ocorre em algumas coisas. Aqui iremos destrinchar o como ocorre e o porquê ocorre e o como ele diminui a quantidade de linhas. Essa será a nossa questão prática, assumindo que o livro focou muito na teoria e deixou alguns pontos práticos de lado. Pronto. Aqui é o nosso código em C++, por exemplo. Nele, o que a gente quer é gerar o código intermediário, para a partir desse código intermediário poder otimizá-lo. Mas um método tem que ocorrer. Primeiro, eu vou converter para um código intermediário. Depois desse código intermediário, converterei para um grafo direcionado. A partir desse grafo, irei extrair uma lista. Depois, a partir da lista extraída,
é obtido outro código intermediário, e este código intermediário é a versão otimizada deste outro. Pronto, então vamos lá construir o código intermediário dessa expressão. A mais B, para um compilador, ele vai ter que executar esta primeira parte, depois o A menos B, e logo em seguida realizar a multiplicação. Como ele realiza isso? Primeiro, ele faz o A mais B e guarda em uma variável T1. Depois, o A menos B e guarda em uma variável T2. E logo em seguida, em uma variável T3, ele guarda a multiplicação tanto de T1 com T2. E esse resultado, por fim, ele guarda na variável x. X recebe T3. Pronto. Este é o código intermediário desta expressão. Agora que a gente sabe como converter essa expressão em um código intermediário, eu irei mostrar como converte este código em uma árvore. Para um exemplo melhor, irei utilizar um código que, antes da sua otimização, ele possuía 19 instruções. Depois da sua otimização, ele irá possuir 16 instruções. Aqui a gente detalhará mais do que no livro. Explicará o porquê das instruções ter sido diminuídas. Pronto. Aqui temos um código intermediário. Como é esse código em objeto? O porquê iremos converter esse código para um código em objeto? Porque o código objeto é o que a máquina irá executar, e é através dele que é feita a comparação de se foi otimizado ou não. O custo é dado pela quantidade de instruções que executa. Como, por exemplo, para executar esse código é feito load, deixa eu colocar aqui, load A, para carregar essa variável A. Logo em seguida, ele adiciona B e guarda esse resultado em T1. Esse resultado é guardado em T1. Aí agora ele vai para outro passo, T2. Load A e subtrai B, sub B, e guarda esse resultado em T2. E assim sucessivamente. No final, terá um resultado desse estilo, que possui 19 instruções. O nosso objetivo é diminuir ao máximo essas instruções. O como será feito é do jeito que eu comentei. Primeiro, vamos construir o grafo direcionado deste código intermediário. Para construir o grafo, basta criar um nó folha para cada terminal. Iremos construir um nó para o A, um nó para o B e um nó para o C. Coloca aqui A, B, C. A e B é feita uma soma. Soma de A com B. Como pode ser visto, ela é salva em T1. Depois, A menos C é feita e guardada. Eita, desculpe, A menos B. A menos B é feita e guardada em T2. Depois, o resultado de T1 e T2 é feita a multiplicação e guarda em T3.
T3 na multiplicação. Logo em seguida, A menos C e assim vai continuando. A menos C, dando uma árvore nesse estilo. Depois que obtém essa árvore, se extrai a lista. A lista, como é que é formada? Vamos entender para que ela serve logo após. A lista, você escolhe um nó. Primeiro você cria uma lista vazia. Uma lista vazia. Pronto. Agora o objetivo é você ir adicionando esses nós, que não são folhas, nela. Como é feita essa adição? Você escolhe um nó que, se possuir adjacências, o nó que é adjacente a ele não pode estar na lista. Como por exemplo, se eu coloquei T1, eu posso colocar T1. T1, que é adjacente a T1, T3. Ele só pode entrar se o T3 estiver na lista. T3 está na lista? Não. Logo, eu não posso colocar ele. E T3 eu posso colocar? Tem alguém adjacente a ele? Não. Então, eu posso colocá-lo. Adicionei T3 na lista. Assim que eu adiciono o nó, eu vou para a esquerda dele, que é T1. Eu posso adicionar T1 agora. Quem é que é adjacente a T1? Apenas T3. T3 está na lista? Está. Então agora eu posso adicioná-lo. E vou para a esquerda de T1. Quando eu vou para a esquerda de T1 é o terminal. Então eu tenho que escolher outro nó. Já adicionei tanto T1 quanto T3. Aí agora eu escolho outro nó. Posso adicionar T2? Não, porque o T6 não está na lista. E o 14? O T4? Também não, pelo mesmo motivo. O T17 é o que eu posso adicionar. O T7, desculpe. Adicionando o T7, eu vou para a esquerda. É o T6. Eu posso adicionar ele. Quem é adjacente? Só o T7. Então eu posso adicioná-lo. T6 adicionado. Vou para a esquerda. Posso adicionar o T2? Posso, porque esse está adicionado e esse também. T2 adicionado. Vou para a esquerda, é um terminal. Agora eu tenho que escolher outro nó. Qual nó eu escolho? Posso escolher tanto 14 ou 15, porque perceba que todos os nós adjacentes a ele, incidentes a ele, estão adicionados. Então eu posso colocar em qualquer ordem. Colocarei o T4 e o T5. Ou melhor, vou colocar o T5, T4, depois o T5. Pronto, aqui eu criei uma lista. T3, T1, T7, T6, T2, T4 e T5. Mas para que serve essa lista? É justamente para mudar a ordem dessas instruções aqui. E como é que vai ficar? Vai ficar neste sentido. T5 vai ser a primeira a executar, T4 a segunda a executar, T2 a terceira e assim sucessivamente, formando isso daqui. Apaguei a árvore porque ela não é mais importante para nós. O único objetivo dela é criar esta lista. Pronto. Perceba que nessa daqui só alterou a ordem dessa para essa. Aí podem pensar, o que é que vai mudar? Vai mudar que a quantidade de instruções em linguagem de máquina, que é essa daqui, irá ser menor. Ela será criada do mesmo jeito. Será load B, aí eu subtraio B e guardo em T5. Depois load A, subtraio 6 e guardo em T4. E assim sucessivamente, tendo essas instruções como resultado. Aí perceba que aqui só tem 16 instruções, ou seja, custa 16. Pode pensar, porque simplesmente
O fato de eu reordenar as instruções acima fez com que o código ficasse mais eficiente. Perceba que aqui você carrega o A, deixa eu pegar aqui, carrega o A, depois adiciona B e guarda em T1. Depois desaloca T1 e usa o A de novo. Quando você precisa de T1 aqui embaixo, você precisa gastar essa instrução para obter de novo o valor desta variável, para então poder multiplicar por T2. Enquanto que aqui tem o load_A, que é o mesmo load_A desse daqui, addb, addb. Aí perceba que aqui guardava o T1 e partia para outra instrução. Aqui não. Logo depois de somar, ele já multiplica por T2, sem ter que gastar tanto essa instrução quanto essa instrução. E à medida que isso vai acontecendo, vão ganhando algumas instruções e com isso o código ficando mais eficiente. Agora a equipe continuará explicando a otimização de código do ponto de vista teórico, explicará o código intermediário, que foi desse que eu comentei e fiz a questão prática, e logo em seguida fará um comentário sobre a otimização de código para expressões aritméticas. Olá, meu nome é Pedro Bandeira e eu vou falar agora de otimização de código. Bom, otimização de código, né? Vou fazer uma breve introdução. A otimização de código é um problema de geração de código eficiente, o qual envolve aspectos de uso de memória e de velocidade de execução. Esses aspectos de uso de memória e velocidade de execução são conflitantes. Por quê? Porque muitas vezes, em geral, quando você consegue ganhos no espaço utilizado, você acabará tendo perda no tempo de execução, por exemplo. Dito isso, sabe-se que a geração de código ótimo é um problema indecidível. Na prática, o que a gente faz? Nós utilizamos heurísticas. Essas heurísticas tentam fazer essa otimização do código ao máximo possível. Mesmo assim, a solução encontrada pode não ser a melhor possível. Com a otimização de código, consome muito. Como a otimização de código consome muito tempo de compilação, ela somente deve ser implementada se a utilização do compilador realmente exigir um código objeto eficiente. Por exemplo, no nosso ambiente acadêmico, alunos compilam várias e várias vezes o código, mas executam apenas poucas vezes esse mesmo código. Com isso, não teria necessidade de um código objeto eficiente. Bom, normalmente o processo de otimização desenvolve-se em duas fases, que é a otimização do código intermediário e a otimização do código objeto. Bom, otimização do código intermediário. Essa fase de otimização do código intermediário vem logo após da fase de geração desse código e tem como objetivo de tornar o código mais apropriado para a produção do código objeto, que é o código de máquina, tanto em relação ao tamanho quanto em tempo de execução. Essa técnica de otimização de código intermediário consiste em identificar segmentos sequenciais do programa chamados de blocos básicos, representá-los através de grafos dirigidos e submetê-los ao processo de otimização. O que é esse bloco básico que ele tenta localizar e representar ele através dos grafos? Um bloco básico é um trecho de programa que inicia por um comando líder e que não apresenta comandos de desvio, a não ser eventualmente o último, o qual pode ser um comando de desvio. Agora, vou falar um pouco da representação desses blocos básicos através de grafos. Essa representação dele através de grafos acíclicos dirigidos, que são os GAD, que também podem ser
denominados como gráficos de fluxo. Essa representação nos permite a identificação de subexpressões comuns no bloco, a identificação de variáveis usadas dentro do bloco, mas que foram computadas fora, e a identificação de variáveis cujos valores são computados dentro do bloco, mas usadas fora do bloco. A representação do bloco básico no GAD é feita da seguinte forma: as folhas representam as variáveis ou constantes, e os nodos internos representam operadores e valores computados. Aqui nós temos um exemplo, e nesse exemplo mostra o bloco básico gerado para o comando de atribuição x igual a A mais B vezes A menos B. Ao ser traduzido para o código de 3 endereços, o gráfico dirigido corresponde às variáveis A e B como variáveis de entrada para o bloco, e a variável x é uma variável de saída, calculada dentro do bloco, como visto na figura abaixo. Dando continuidade à apresentação, falarei agora sobre algoritmos para construir o gráfico a ciclo dirigido de um bloco. O algoritmo supõe que cada instrução de 3 endereços do código intermediário segue um dos 3 seguintes formatos. Primeiro caso, x igual a y ao pz, segundo caso, x igual ao py e terceiro caso, x igual a y. Para cada instrução do bloco básico, que é o primeiro caso, executa os seguintes 2 passos. Se o nó y ainda não existe no gráfico, crie uma folha para y. Tratando-se do primeiro caso, faça o mesmo para z. Ainda no primeiro caso, verifica se existe um nó p com filhos y e z nessa ordem. Caso exista, chame-o de x. Se não existir, crie o nó p com o nome de x e 2 arcos dirigidos de um nó. No segundo caso, verifica se existe um nó p com um único filho y. Se não existir, crie tal nó e um arco orientado desse nó para y. Chame x de nó, chame x o nó encontrado ou criado. No terceiro caso, chame x de y também, até porque no terceiro caso diz que x é igual a y. Agora um exemplo: y é igual a A mais b elevado a A menos b mais A mais b elevado a A menos c. A figura mostra o bloco básico e o GAD gerados para o comando de atribuição. A subexpressão A mais b aparece 2 vezes na expressão como atribuída e 3 vezes no código de endereço gerado. Resulta apenas em uma subárvore no gráfico dirigido. Pode-se referenciar a otimização obtida através dos GADs, traduzindo seu código de 3 endereços para código objeto e calculando-se a diferença de custo, média em número de instruções entre o código original e o código obtido a partir de um GAD. Para isso, usa-se um modelo de máquina simples, com apenas um acumulador e instruções de carga, load, de armazenamento, store e de operações aritméticas, add, sub, multi e div. Nesse caso, o custo de segmentação do código é o número de instruções da máquina desse segmento. Nesse caso, foram 19 instruções, então o custo é 19 instruções. Algoritmo para gerar uma sequência otimizada de código. Esse algoritmo produz uma ordenação dos nós de um GAD, a qual corresponde ao código otimizado. A sequência ótima de instruções corresponde ao inverso da ordenação obtida. As instruções são: primeiro, faça L igual a 0, crie uma lista vazia. Segundo, escolha um nó N que não esteja em L, tal que, se existem arestas incidentes a N, essas se originam em nós que já estão em L. Adicione N a L e vá para o passo 3. Se não existir tal N, encerra. Passo 3. N é o único nó adicionado a L, e a aresta mais à esquerda que se origina em N incide em um nó interno N que não está em L, e todos os processores diretos de M estão em L. Então adicione M a L e repita o passo 3. Se não, volte para o passo 2. Essa figura mostra o gráfico a ciclo dirigido e a lista de nós que representa a sequência de código otimizado para o bloco básico que foi mostrado anteriormente. Neste exemplo, pode-se iniciar a lista com um dos nós T3 ou T7. Se iniciar a lista com T3, obtém a lista mostrada na figura L, a lista L, que está ao lado do gráfico. E o código intermediário otimizado gerado é o seguinte, que está aqui à esquerda. Observa-se que o número de instruções de código intermediário permaneceu o mesmo, porém, o número de instruções do código do objeto diminuiu de 19 para 16,
pela simples troca de posição das instruções no código intermediário, ou seja, o custo antes era 19, nesse caso que foi otimizado ficou 16. Apresentaremos uma técnica que busca otimizar o código gerado a partir de expressões aritméticas, levando em conta as propriedades comutativa e associativa dos operadores aritméticos. Hipóteses simplificatórias. A implicação da técnica exige que as expressões aritméticas satisfaçam as seguintes restrições. 1. Não há operandos repetidos na expressão. 2. Todos os operandos são binários. A condição 2 pode ser contornada com certa facilidade. Entretanto, a otimização do código para expressões que contêm 2 ou mais operandos iguais torna-se muito difícil. Deve-se notar que a restrição 1 implica que o grafo correspondente a um bloco seja uma árvore e que a restrição 2 implica que essa árvore seja binária. Por exemplo, para o bloco correspondente à expressão z vezes x mais y. A otimização obtida será evidenciada comparando-se os custos do código original com o código resultante da implicação da técnica. Máquina-alvo. O modelo da máquina aqui considerado opera com 4 instruções. Load m,a carrega o conteúdo da posição de memória m no acumulador A. Store a,m armazena o conteúdo do acumulador A na posição de memória m. OP de θ a,m,b. Aplica o operador θ aos conteúdos do acumulador A e da posição m e armazena o resultado no acumulador B. OP θ a,b,c. Aplica o operador θ aos conteúdos dos acumuladores A e B e armazena o resultado no acumulador C. A técnica requer que as expressões aritméticas sejam representadas através de árvores de sintaxe. Determinação de valores dos nós de uma árvore de sintaxe. O valor de um nó de uma árvore de sintaxe, denotado por V, é obtido a seguir. A. Se um nó n refere-se a um operando A, então V de n é igual a A. Se um nó n refere-se a um operando θ, então V de n é igual a θ V1, V2. Onde V1 e V2 são os valores dos descendentes diretos de n, θ. Algoritmo para obter o número de acumuladores. O algoritmo a seguir rotula cada nó interior de uma árvore de sintaxe com um valor que indica o número mínimo de acumuladores requeridos para avaliar, sem a necessidade de salvar resultados intermediários. A subárvore que tem esse nó como raiz. O processo de atribuir rótulos à árvore de sintaxe inicia nas folhas, seguindo em direção à raiz. 1. Se o nó considerado é terminal e se é descendente direto esquerdo de seu processor ou é raiz. Então, atribui o rótulo 1 a esse nó. Se é o descendente direto direito, então atribui o rótulo 0 a esse nó. 2. Considere um nó n tendo descendentes diretos n1 e n2, como rótulos de L1 e L2. Se L1 diferente de L2, então o rótulo de n é maior entre L1 e L2. Se L1 igual a L2, o rótulo de n é L1 mais 1. A árvore de sintaxe correspondente à expressão A vezes B menos C dividido por D vezes E menos F, anotada com os rótulos, é mostrada nessa figura. Nessa representação intermediária, o rótulo de um nó interior indica o número mínimo de acumuladores requeridos para avaliar, sem a necessidade de salvar resultados intermediários, a subárvore que tem esse nó como raiz. Geração de código para uma máquina com N acumuladores. O código a seguir transforma uma árvore de sintaxe com rótulos em um programa assembly para uma máquina de 4 instruções e N acumuladores descrita anteriormente. O algoritmo consiste em aplicar uma rotina recursiva code n,i, onde n é um nó e i é um número entre 1 e n. 1. Se n é um nó terminal, então execute o passo 2. Se não, execute o passo 3. 2. Nesse caso, n é terminal e é um descendente esquerdo direto. Se o nome do nó é x, então code n,i igual a load x,ai. 3. Caso em que n é um nó interior apresentado a seguinte configuração.
3A. Se L2 é igual a 0, N2 é um terminal. Então, neste caso, tem-se a configuração code N,I igual a code N1,I. A operação B, AI, X, AI. B. Se L1 menor do que L2 e L1 menor do que N, então code N,I igual code N2,I, code N1,I mais 1, operação B, AI mais I, AI, AI. 3C. Se L2 menor ou igual a L1 e L2 menor do que N, então code N,I igual code N1,I, code N2,I mais 1, operação B, AI, AI mais 1, A. 3D. Se N menor ou igual a L1 e N e L2, então code N,I igual a code N2,I, T igual a novo tempo, story AI, T, code N1,I, operação B, AI, T, AI. O código para a expressão Z vezes X mais Y, utilizando dois acumuladores N igual a 2. A sequência de chamadas de code, os passos executados e o código gerado são os seguintes. Para a chamada de code temos vezes, 1 e o passo executado 3C. Z,1 com o passo executado 2. Mais, A e o passo 3A. X,2 e o passo executado 2. E com isso chegamos ao seguinte código gerado. loadz,1, loadx,2, add A2,y,A2, multi A1,A2,A1.